Boa tarde, boa noite e bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você, meu irmão, online presencial. Esposa amada, filhas lindas, maravilhosas, presentes vivos de Deus na minha vida. Irmão canal, cunhadas, sobrinhas, sobrinhos, tias, tios, primas, primos. Você, meu querido irmão e querida irmã online. Irmãos, irmãs presenciais, amigas e amigos. Diaconisas, diáconos, pastores e pastoras. Hoje é apenas mais um vídeo. Hoje é continuação de um caminho. Porque o Deus que seguimos não gosta de fazer milagres isolados. Deus gosta de formar pessoas. Deus gosta de andar junto. Deus gosta de transformar o processo. Aqui, meu irmão, nessa parte 2, no subtópico 2, meu querido, minha querida, nesta oração e meditação terapêutica diária de 30 minutos, nessa série Andando com Deus em Jesus, o Cristo, e nesse vídeo 9 da parte 2 do subtópico 2, um Deus que não gosta de fazer milagre. Você já imaginou isso, meu irmão, minha irmã? Um Deus que não gosta de fazer milagre? Meu querido, minha querida? Meu irmão, minha irmã, assim, nós vamos pedir para que o Deus Espírito Santo, o Deus Espírito Santo nos conduza a esse entendimento, abra os nossos portais espirituais, do bem, lógico, para que nós possamos ter entendimento desse tópico e dessa parte 2 do subtópico 2. Então, meu irmão, para você que já saiu, para você que está saindo, e para você que acabou de chegar, hoje não é um dia de pedir milagres, hoje é um dia, sim, de examinar o coração, o seu, o meu, o nosso coração. Porque Deus não se revela apenas no extraordinário. Deus se revela no caminho, na mesa, na convivência e na forma como olhamos o outro, meu irmão, minha irmã. Nesse subtópico 2, o pecado de querer possuir Deus. Meu irmão, minha irmã, no Evangelho do Apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, capítulo 4, Jesus não escandaliza por falar com a mulher samaritana. Jesus escandaliza porque fica. Jesus escandaliza porque dorme ali. Jesus escandaliza porque senta à mesa. Os discípulos não sabem lidar com isso. E muitas vezes você e eu, nós não sabemos lidar com isso. Eles, os discípulos, sempre conheceram um Deus, assim como o povo de Israel, que tinha um povo exclusivo, mas nunca imaginaram um Deus que não se deixa possuir. Meu irmão, minha irmã. Então, que o Deus Espírito Santo nos guie nessa caminhada junto com Cristo Jesus. Deus Espírito Santo conduza-nos a esse entendimento. Abre os nossos olhos espirituais, segundo a tua vontade, para que possamos discernir e compreender o teu plano perfeito. E assim, Deus, Espírito Santo, guia-nos nesse caminho de entendimento. Ilumina a nossa mente e também o nosso coração. Senhor, para que vejamos com clareza espiritual e compreendemos o plano que vem do teu reino, do Senhor, o Deus Pai, revelado em Jesus o Cristo. Por isso, Deus Espírito Santo nos conduza a este verdadeiro entendimento. Não por curiosidade espiritual, mas por revelação santa, para discernirmos o plano do Senhor, com sabedoria, equilíbrio e obediência. Amém, meu irmão, minha irmã? Então aqui, meu querido, minha querida, o texto aqui nos obriga a encarar algo duro. O problema não era a promiscuidade da mulher de Samaria. O problema era a pretensão também dos discípulos. Eles, os discípulos, não se chocam com o pecado da mulher de Samaria. Os discípulos, ali com Jesus, se chocam com a postura de Jesus. Não é de uma forma de nós pensarmos. Por que que os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo se chocaram com a postura de Jesus e não se chocaram com o pecado da mulher de Samaria, meu querido, minha querida? Porque Jesus age como Deus. Não fosse prioridade de ninguém, meu querido, minha querida. Os discípulos já estavam acostumados a classificar pecados. Adultério, prostituição, impureza moral. Isso já estava catalogado na mente religiosa dos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como também no povo da cultura de Israel da época. E o que chocou não foi o que a mulher de Samaria era, que o marido que ela já tinha antes 5 maridos. Mas o que Jesus fez. Jesus falou, Jesus Cristo, o Deus vivo, ficou. Jesus, o Messias, o Emanuel, acolheu. E Jesus, o príncipe da paz, não a expulsou. E isso quebra o padrão mental deles. Meu irmão, minha irmã, tias, primos, primas. Eles se chocaram com a postura de Jesus. Por quê? Jesus não negou o pecado, mas recusou o papel de juiz acusador. Lembre, meu irmão, minha irmã, o juiz acusador é Satanás. Satanás, o príncipe dos demônios, que vive na primeira camada e segunda camada dos principados e potestades, que se materializa nesse mundo tenebroso através de governo, de pessoas, de família, de irmãos, irmãs, de você, de mim. Este mundo é tenebroso e organizado. Esse que é o juiz acusador. Mas aqui, meu querido, minha querida, aqui, meu irmão, minha irmã, Jesus não acusou a mulher de Samaria. Não teve nenhuma
condenação a essa mulher de Samaria. O que chocou não foi o que a mulher era, mas o que Jesus fez. Eles se chocaram com a postura, com o que Jesus estava presente. Porque Jesus não negou o pecado, mas recusou o papel de juiz acusador. Porque para os apóstolos a lógica era pecado, afastamento, vergonha, exclusão, mas para o Deus Jesus o Cristo, o Deus em forma de homem, a lógica era dor, encontro, verdade e, lógico, transformação, mudança de comportamento, arrependimento e salvação. E isso mexeu com tudo, meu irmão, minha irmã. Porque a mente religiosa vê rótulos, Jesus vê pessoas. O nosso Jesus Cristo vê pessoas. Os discípulos viam mulheres pecadoras. Os discípulos viam histórico, impureza. Mas o nosso Deus, materializado em Cristo Jesus, via uma alma, uma sede, um coração ferido. E isso, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, gera desconforto em quem foi treinado a se defender do pecado, mas não a curar pessoas. Meu irmão, minha irmã. O escândalo foi a graça antes da mudança. Você, meu irmão, lá em presencial. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo vem antes da transformação, não depois. Isso choca porque a religião diz, mude para ser aceito. Mas o nosso Senhor Jesus, o Cristo, o Salvador, diz, seja aceito para poder mudar. Nem eu te condeno, vai e não peque mais. Lembra essa passagem na Escritura Sagrada? A ordem é clara. Não condenação, encontro, comunhão, arrependimento, mudança de comportamento e salvação. Os discípulos tentam e também estavam sendo tratados ao mesmo tempo. Porque Jesus não estava só falando com mulher, lógico. Cristo Jesus estava tratando o coração dos discípulos. A pergunta silenciosa de Jesus para eles é, lembra como está escrito? Vocês conseguem amar alguém antes de ela estar pronta? Meu irmão, minha irmã. Eles não se chocaram com o pecado, os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu, você, nós, muitas vezes nós não nos chocamos mais com os pecados. Os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo se chocaram com a misericórdia. Porque a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, vivo, que veio morar, viver, o verbo que se fez carne entre nós, expõe a nossa dureza, desmonta o nosso senso de superioridade, revela que todos precisamos da mesma graça. Sobrinhos, irmão carnal, diácono, diaconisa, pastores, pastoras, você, meu irmão, online, presencial, tias, tios, primos. O pecado da mulher não escandalizou os discípulos. O que os escandalizou foi a misericórdia de nosso Senhor Jesus o Cristo. Meu irmão, minha irmã. Porque Jesus não é acusador, meu querido, minha querida. Sim, existe um sistema espiritual do mal, mas ele é limitado. A Bíblia ensina que existem reinos das trevas organizados, com principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Efésios capítulo 6, versículo 12. Isso é real, mas não é soberano. Não cria nada, apenas corrompe, meu irmão, minha irmã. Lembre-se que Satanás não governa livremente. Ele atua sob permissão limitada, sempre abaixo da sabedoria de Deus, Pai, meu irmão, minha irmã. Satanás, meu querido, minha querida, não é o juiz. Satanás não é o juiz, ele é o acusador. Aqui está um ponto-chave, porque no último livro da Bíblia Sagrada, Apocalipse capítulo 2, 10, o acusador do nosso irmão foi lançado fora. Satanás acusa, insinua, condena, lembra o passado, sussurra culpa e vergonha, mas ele não julga. O juiz é Deus Pai, o juiz é Jesus o Cristo, o advogado é Jesus Cristo. O convencimento vem através do Espírito Santo na minha, na sua, na nossa vida. Dizem que Satanás se materializa nas pessoas. E aqui precisamos ter muito cuidado, meu irmão. Satanás influencia, engana, explora a fraqueza, usa sistema, opera através de pecado humano. Mas temos que ter também esse discernimento. E nem todo erro humano é possessão. Nem toda injustiça é demônio. E também nem toda pessoa é instrumento direto de Satanás. Conforme Tiago nos relata em capítulo 1, 14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ou seja, carne, mundo, inimigo, Satanás, o príncipe dos demônios, atuam junto. Não só um. O mundo é tenebroso, mas não invencível. Porque Jesus, no João, capítulo 16, 33, foi claro. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O sistema é real, a organização do mal existe, a acusação opera. Mas a vitória já foi declarada, o sangue lavado na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. O irmão carnal, cunhada, sobrinho, sobrinha, você, meu irmão, online, presencial. O Espírito Santo não acusa, ele convence. Essa é a grande diferença. Satanás acusa, acusador. Satanás gera culpa, paralisia, medo. O Espírito Santo convence, gera arrependimento, vida, transformação. O apóstolo João, capítulo 16, 8, quando ele nos relata assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencer não é esmagar, meu querido, minha querida.
Convencer não é esmagar, meu amado, minha amada. Convencer não é esmagar. Convencer é curar pela verdade. Meu irmão, minha irmã, vivemos em um mundo espiritualmente corrompido, onde o reino das trevas opera, por meio de sistemas, mentiras e acusações. Satanás é o acusador, não o juiz. E tem de influenciar pessoas e estruturas através do pecado humano. Mas acima de todo esse sistema, tem a boa nova, meu querido, minha querida, meu irmão online presencial. Reina Deus Pai. Jesus Cristo é o nosso advogado. E o Espírito Santo nos guia em verdade e liberdade. Satanás acusa para nos paralisar. Jesus, ele intercede para nos libertar. O Espírito Santo nos conduz para viver, meu irmão, caminhar nos caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo, meu querido, minha querida. Então, meu irmão, minha irmã, para você que já saiu, para você que está saindo, e para você que acabou de chegar, hoje não é um dia de pedir milagres. Hoje é um dia de examinar o coração, o meu, o seu, o nosso. Porque Deus não se revela apenas no extraordinário. Deus se revela no caminho, na mesa, na convivência, na forma como olhamos o outro, o próximo, meu querido. E assim Jesus, ele escandaliza, porque ele senta à mesa. E os discípulos não sabem lidar com isso. Os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo sempre conheceram um Deus que tinha um povo exclusivo. Mas nunca imaginaram um Deus que não se deixa possuir, meu irmão, minha irmã. Queridos, o problema não era a promiscuidade da mulher, o problema era essa pretensão dos discípulos. Os discípulos não se chocam mais com o que está ao redor. O perigo não começa no ato violento. O perigo começa antes. Começa quando alguém acha que pode julgar, pode condenar, pode executar sentenças em nome de Deus. Quando alguém acredita que Deus é exclusivamente seu, essa pessoa já não está mais adorando a Deus, está usando Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus tem um novo povo. Deus tem um povo, mas não é prisioneiro dele. O que quer dizer Deus tem um povo e não é prisioneiro dele? Aonde nós achamos isso? Nas Escrituras Sagradas, meu querido, minha querida. O Deus diz a Israel, e também o Deus da época de Israel nos diz a nós hoje: vocês são um povo exclusivamente meu, mas eu não sou um Deus exclusivamente de vocês. Deus escolhe, ama e se relaciona, mas não depende, não se limita e não se submete à estrutura humana, religiosa ou institucional. Deus tem um povo, mas não cabe dentro de um povo. Deuteronômio, capítulo 7, 8. Não vos teve o Senhor afeição, porque ereis mais numerosos, mas porque o Senhor vos ama. Deus escolhe o povo, mas continua soberano, meu irmão, minha irmã. A escolha nasce do amor de Deus, não da grandeza do povo. Logo, o povo não controla. Você, eu, nós não temos controle sobre Deus. Deus não está preso a templos, instituição ou etnias. Livro de Atos, capítulo 7, 48 a 50. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita com o povo, mas não é prisioneiro de prédios, sistema ou tradição. Meu irmão, minha irmã. Assim também o profeta Samuel, capítulo 1 Samuel, capítulo 4. Aonde ali, lembra? Queridos, querida, a arca é levada como amuleto. Israel achou que Deus estava obrigado a agir. Qual foi o resultado? Lógico, derrota. Quando um povo pensa que possui Deus, Deus se move. Qual a lição que nós podemos absorver para nós, meu irmão, nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, no decorrer da nossa vida? Deus não é refém da fé alheia, meu querido, minha querida. Jesus rompe com a ideia da exclusividade religiosa. João capítulo 4, versículo 21 e 24. Nem nesse momento, nem em Jerusalém, os verdadeiros adoradores. O que quer dizer aqui, meu irmão? Lógico, Deus não pertence a um lugar. Deus nem a um grupo fechado pertence. Mas aqueles que adoram em espírito e em verdade. Meu irmão, minha irmã. Porque Deus rejeita quando o povo tenta usá-lo. Temos várias passagens nas Escrituras Sagradas. O profeta Isaías capítulo 1, versículo 11 a 17. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? O que está dizendo aqui? O que Deus diz claramente? Vocês são meu povo, mas eu não sou prisioneiro dos seus rituais vazios. Porque Deus ama o povo, mas corrige o povo. Meu querido, minha querida, como o apóstolo Paulo escreve para Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 12, versículo 6. O Senhor corrige a quem ama. Se Deus fosse prisioneiro do povo, lógico, ele não corrigiria. A correção prova que Deus continua soberano. Deus continua soberano. Meu irmão, Deus tem um povo, mas Deus não pertence ao povo. O povo, sim, pertence a Deus. Meu irmão, minha irmã. Quando achamos que Deus é nosso, corremos o risco de perder Deus. Quando entendemos que nós somos dele, do Deus, Criador de tudo, de todos e tudo do inexistente. Finalmente aí, meu irmão, minha irmã, finalmente começamos a conhecê-lo. Você online, presencial, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo. Mas qual é essa conexão do Antigo Testamento com o Novo Testamento em Cristo Jesus? João capítulo 1, 11, 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Eles achavam que possuíam Deus,
mas não o reconheceram quando ele, Jesus o Cristo, o Deus materializado, vivo, o Verbo se fez carne e veio viver no meio de nós. Eles não reconheceram, e assim como muitas vezes, hoje, você, eu, nós não reconhecemos. Meu querido, minha querida, vocês são um povo exclusivamente meu, mas eu não sou um Deus exclusivamente de vocês. Isso desmonta o nosso orgulho religioso, isso quebra o nosso senso de superioridade espiritual. Porque Deus não cabe na nossa doutrina. Deus não cabe nem no nosso rótulo, nem na nossa moral. Jesus, o Salvador do mundo. Os samaritanos dizem algo que Israel, o povo de Israel, não disse. Jesus é o Salvador do mundo. Não o Salvador de um grupo, não o Salvador de uma placa, não o Salvador de uma ideologia. O Salvador do mundo. E é por isso que Jesus, o Cristo, permanece 2 dias em Samaria. Não para fazer um milagre, mas para formar um povo novo, um novo entendimento de Deus. Para formar um povo novo com um novo entendimento de Deus. Meu querido, minha querida. Pergunte ao seu coração com honestidade diante do Espírito Santo. Diaconisa, pastoras, você, irmão online presencial, irmão carnal, cunhada, sobrinhos, tias, primos, primas. Pergunte ao seu coração com honestidade diante do Espírito Santo. Eu adoro Deus ou eu quero possuí-lo? Eu sigo o nosso Senhor Jesus, o Cristo, ou uso Jesus para validar as minhas certezas? Eu sento à mesa com quem é diferente ou só com quem concorda comigo? Meu irmão. Porque esse é o Deus, esse é o Jesus, que livra-nos dos pecados. Porque quando nós passamos a acreditar que nós possuímos Deus. E Jesus é o que cura-nos o desejo de controlar Deus. E o Espírito Santo é o que quebra em nós aquela fé que produz julgamento, ódio e exclusão. A prioridade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma pessoa é uma única, 3 pessoas e uma única santidade. Ele é o que nos ensina a andar, não a busca de milagres, mas em busca de transformação, mudança de comportamento, arrependimento e salvação, meu querido. Se esse Deus não gosta de fazer milagres, faça. Jesus, o Cristo, é porque ele prefere formar filhos maduros. Não desligue essa palavra. Leve para a mesa, leve para o caminho, leve para a vida, meu irmão, minha irmã. Meu querido, minha querida. Esse é o Deus maravilhoso, que não gosta de fazer milagre, Jesus o Cristo. Por isso que nós continuamos caminhando pelo Evangelho do apóstolo João. Não para procurar milagres rápido, mas para entender o coração de Deus revelado em Jesus. Coração de Deus revelado em Jesus. Porque Deus não está interessado apenas em resolver problema. Deus está interessado em transformar pessoa. Onde o apóstolo João, capítulo 1, de 10 a 12, veio para os que era seu e os seus não o receberam. Jesus entra no mundo criado por Deus e não é reconhecido pelos que mais falavam de Deus. Meu querido, minha querida. O maior risco da religião não é negar Deus, é achar que já o conhece. Israel conhecia a lei. Diaconisa, pastores, pastoras, meu irmão, minha irmã. Israel conhecia a lei, mas não conheceu Jesus, o Deus vivo encarnado no meio deles e hoje vivo através do Espírito Santo em nós e sempre. A familiaridade com a linguagem espiritual pode gerar cegueira espiritual. E João 1, capítulo 46, 49, com Natanael diz assim, Jesus, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael julga Jesus pela origem, não pela presença. Jesus responde não com milagre, mas com olhar. Responde a Natanael, eu vi você debaixo da figueira. Jesus não impressiona Natanael com o poder. Jesus expõe o coração. Deus não gosta de fazer milagres para convencer quem não quer se render. Deus, Jesus o Cristo, prefere revelação pessoal. João também nos relata no capítulo 2, versículo 1, 11, em Caná da Galileia, primeiro sinal. Ali Jesus transforma a água em vinho, mas em silêncio, sem plateia, sem espetáculo. O milagre acontece no contexto de relacionamento. Não é para provar quem Jesus, o Cristo, é, o Salvador, o Messias. Não. É para preservar pessoas. Quando o milagre vira palco, Jesus se retira. Porque em capítulo João 3, de 1 a 3, tem aquele encontro maravilhoso com Nicodemos. Eu amo essa passagem, meu irmão, minha irmã. É necessário nascer de novo. Nicodemos tem teologia, cargo e moral, mas não tem vida espiritual. Jesus não discute religião com Nicodemos, o mestre da lei. Jesus fala de transformação interna. Milagre externo sem conversão interna não muda ninguém. Diaconisa, pastores, pastora, meu irmão, minha irmã, tia, tios, primos, prima, irmão carnal, cunhada, sobrinho, sobrinha, milagre externo sem conversão interna não muda ninguém. Você online presencial, meu querido, minha querida, minha amiga, meu amigo. Porque o apóstolo João, no capítulo 4, versículo 4 a 26, aqui nessa passagem da mulher samaritana, era necessário passar por Samaria. Aqui Jesus quebra barreira étnica, barreira moral, barreira religiosa, e fica 2 longos dias. O escândalo não é a mulher, o escândalo é Jesus permanecer. Interessante isso. Meu irmão, minha irmã, um Deus que não gosta de fazer milagres rápido, prefere sentar à mesa e andar junto com você, comigo, com nós, assim como andou com todos aqueles que ali presenciaram o Deus vivo, Jesus o Cristo. E João, no capítulo 4, versículo 39 e 42. Este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Os samaritanos entendem. O samaritano, como nós já falamos, meditamos, o povo de Samaria
um povo pecador, entende que Jesus é o Deus e verdadeiramente o Salvador do mundo. Os samaritanos entenderam algo que o povo de Israel não entendeu. Como é interessante isso, meu irmão, minha irmã. Como é interessante isso. Quem menos tinha reputação religiosa foi quem teve mais sensibilidade espiritual. Os samaritanos não tinham templo legítimo, não tinham aprovação dos judeus, não tinham currículo espiritual, mas tinham sede, humildade, ouvidos atentos, coração aberto. Meu querido, minha querida, a diferença entre samaritanos, a diferença entre Samaria e os religiosos. Eles não discutiam, meu querido, minha querida, origem. Não exigiram sinais, o povo pecador samaritano. Não pediram credenciais. Eles apenas ouviram Jesus e creram. Filhas, lindas, maravilhosas, presente de Deus na minha vida. Irmão presencial online. Agora nós mesmos ouvimos e sabemos que este é o verdadeiro e é verdadeiramente o Salvador do mundo. Mas, meu irmão, a grande inversão de Jesus. Os que achavam que conheciam Deus, o povo de Israel, rejeitaram. Os que eram chamados de pecadores, o reconheceram. Não é interessante isso? Não é maravilhoso essas mensagens? Meu irmão, minha irmã, tias, primos, você, irmão online presencial. Isso ensina aos irmãos e irmãs. Deus não se revela a quem se acha dono da verdade. Deus se revela a quem tem fome de verdade. Tem fome de verdade. Samaria não tinha religião aprovada, mas tinha um coração disponível. E isso foi, meu irmão, minha irmã, suficiente para reconhecer Jesus, o Cristo. Jesus, o nome, o Cristo, o título, o Salvador, o Messias, o Príncipe da Paz. Jesus, o Cristo, como Salvador do mundo. Às vezes, quem está longe do sistema está mais perto do reino. E quem está perto do templo, dentro da congregação, está longe do coração de Deus. É verdade? Pastoras, pastores, diáconos, diaconisas, irmão, minha irmã, presencial e online. Os samaritanos entendem algo que Israel não entendeu. Quem estava fora do sistema religioso reconhece perfeitamente que do nosso Senhor Jesus, o Cristo, com mais clareza, a religião pode nos impedir de ver o Salvador do mundo. João nos relata em capítulo 5, 6, 9, onde tem aquela mensagem do paralítico de Betesda, que João nos relata, que Jesus pergunta se você quer ser curado, meu irmão, minha irmã. Jesus não pergunta se ele pode, pergunta se ele quer ser curado. Há pessoas que vivem melhor doente porque a doença virou identidade. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, filhas. Milagre exige responsabilidade e Deus não força a maturidade. Meu irmão, minha irmã. O tanque de Betesda. Essa pergunta revela uma verdade dura. Há dores que viram identidade, enfermidades que viram zona de conforto e há prisões que passam a aparecer segurança. O paralítico não pediu ajuda, não clamou, não demonstrou fé ativa. Ele apenas explicou a sua condição. Jesus não pergunta sobre a enfermidade, pergunta sobre a vontade. Jesus não diz, qual é o teu problema? Quem te feriu? Há quanto tempo você sofre? Jesus pergunta, você quer? Você quer? Porque cura começa na decisão, libertação começa no desejo e transformação começa na vontade alinhada. A resposta do paralítico revela o bloqueio. Ele não diz sim, ele diz, não tem quem me ponha no tanque, meu querido, minha querida. Ou seja, ele transfere a responsabilidade dele. O paralítico depende de um sistema, o paralítico acredita que a cura vem de fora. Mas, a boa nova, Jesus está ali. E ele ainda olha para o tanque, meu irmão, minha irmã. Betesda, meu querido, minha querida, representa sistema que prometem cura, mas não curam. Betesda tinha movimento, expectativa, tradição, mas não tinha vida. E o nosso Senhor Jesus Cristo mostra. A cura não vem do sistema, vem do encontro. Jesus, meu querido, minha querida, cura sem usar o tanque. E isso é lindo, maravilhoso. Isso é chave, porque Jesus não empurra o homem na água. Jesus não espera o anjo. Jesus, o Cristo, o príncipe da paz, não segue o ritual. Jesus diz, levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Ou seja, a palavra substitui o sistema. A presença substitui o ritual. Meu querido, minha querida. E assim, meu irmão, minha irmã, o que nós podemos e devemos tomar essa meditação da palavra de Deus para a sua, a minha, a nossa vida hoje? Jesus continua perguntando, você quer ser curado? Ou quer continuar explicando porque não consegue mudar? Isso vale para traumas, vícios, relacionamentos quebrados, culpas antigas, fé paralisada, meu querido, meu irmão. Jesus não pergunta se ele podia ser curado. Jesus perguntou o quê? Jesus perguntou se ele queria. Não, porque há pessoas que preferem a explicação do que a transformação. Meu irmão, minha irmã. Samaria, meu querido, minha querida. Samaria quis ouvir e foi transformado. Betesda explicou demais e quase perdeu o encontro. João capítulo 6, 26, meu irmão. Vocês me procuram pelos sinais. Ali, meu irmão, minha irmã. João capítulo 6, 26.
Vocês me procuram não pelos sinais. O que quer dizer isso? Como que nós podemos meditar nessa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo? As multidões seguem Jesus pelo pão, meu querido, minha querida. Quando o milagre acaba, a multidão vai embora. Mas quem ama Deus só pelo que recebe, não ama Deus, ama benefícios, meu querido, minha querida. Porque João, capítulo 8, versículo 7 nos diz, meu irmão, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas o que é que assim diz Jesus? Em verdade vos digo, vocês me procuraram, não porque viram os sinais, mas porque comeram do pão e se fartaram. Jesus não está rejeitando a multidão, Jesus não está revelando o motivo do coração. Eles buscaram Jesus pelo benefício, não pela revelação. Meu querido, minha querida. Milagre resolve uma necessidade momentânea na sua vida, na minha vida, na minha vida, na nossa vida. Sinal aponta para quem Jesus é, meu querido, minha querida. Eles viram o pão multiplicado, mas não discerniram o Messias. Comeram o pão, mas não entenderam o pão da vida. Jesus confronta uma fé utilitária. A multidão queria provisão constante, segurança material, solução rápida. Jesus queria relacionamento, transformação, vida eterna. Jesus queria mudança de comportamento. Jesus queria arrependimento. E lógico que nós tivéssemos a salvação e eles tivessem a salvação. O confronto é esse, meu querido, minha querida. Vocês querem o que eu faço, mas não querem quem eu sou. Hoje, meu irmão, essas palavras atravessam o tempo e chegam até nós. Buscamos Jesus só quando dói, só quando falta, só quando estamos vazios, só quando precisamos de resposta. Isso não é pecado. Isso não é pecado. Mas não pode ser o fim da fé, meu irmão, minha irmã. E por isso, meu querido, minha querida, lógico que nós temos que meditar nessa palavra. E o que você tem em mente? Examine o seu coração. Senhor, por que eu estou te buscando hoje? Pelo alívio? Ou pela verdade que transforma? Que tipo de fome eu tenho alimentado? A do corpo ou da alma? Estou disposto a trocar o pão que perece pelo pão que permanece? Meu irmão, minha irmã, porque Jesus nos relata, trabalhais não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, meu irmão. Com Betesda, meu irmão, queria cura, mas não decidiu mudar. A mulher de Samaria ouviu e reconheceu o Salvador. A mulher pecadora e prostituta. João 6 mostra gente que quer o pão, mas não o Senhor. Meu querido, Jesus não rejeita quem vem com fome, mas confronta quem só quer o pão e não quer o relacionamento. Jesus faz um convite para você hoje. Pare de me seguir apenas pelo que eu faço. Conheça-me pelo que Jesus é, o que eu sou. Meu irmão, minha irmã. E no capítulo João 8:7 nos relata: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Meu irmão, minha irmã. Jesus absorve o pecado? Lógico que não. Jesus não absorve pecado algum, meu querido, minha querida. Mas Jesus, ele expõe a hipocrisia. O maior perigo da fé é quando esta fé vira arma moral contra outros. Deus não legitima a violência religiosa, meu querido. E também nos relata João capítulo 9, 35 a 38. O cego de nascença. Você crê no Filho do Homem? Meu irmão, minha irmã. Meu irmão, minha irmã. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Jesus não muda a lei, mas muda o lugar de onde a lei é aplicada. Jesus Cristo não absorve o pecado, ele desmonta o tribunal humano, os acusadores. O povo de Israel conhecia a lei, sabiam a pena, tinham as pedras nas mãos, mas não tinham a autoridade moral para julgar. E Jesus desloca o foco da mulher para a consciência deles, do povo de Israel, do erro dela para a verdade deles. Como é maravilhoso, como não amar Jesus e seguir Jesus e ter arrependimento, mudança de comportamento e salvação. Meu irmão, minha irmã. E depois dessa frase, o texto ainda diz: e ouvindo eles isto, retiraram-se um por um. A palavra não gerou discurso, gerou consciência. Meu irmão, minha irmã. Começaram pelo mais velho, porque tempo sem arrependimento pesa mais. Meu irmão, minha irmã. Jesus nos mostra e nos ensina a grande diferença de acusação e convicção. Acusação, Satanás expõe para destruir. Convicção, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo expõe para curar. Jesus não acusa, Jesus revela. A mulher de Samaria não foi liberada para continuar no pecado. Meu irmão, minha irmã, esta mulher também não foi liberada para continuar no pecado. Aqui está o equilíbrio perfeito de Jesus. Nem eu te condeno, vai e não peque mais. Essa é uma ordem divina. Graça, não condenação. Direção, não peque mais. Sem graça, ninguém muda. Sem verdade, ninguém é livre. Meu irmão lá é presencial. Hoje, meu querido, minha querida, que pedras eu tenho carregado? Críticas
julgamento, memória do erro alheio. Se Jesus colocasse minha vida no centro, eu ainda estaria com a pedra na mão. Meu irmão, minha irmã, podemos meditar nisso. Podemos fazer uma outra meditação. O lugar certo, queridos, queridos. Podemos pedir, Senhor, tira-me do lugar de juiz e coloca-me no lugar de quem precisa da tua graça. Meu irmão, minha irmã. Por isso que João capítulo 6, 26, João 6, querem o pão. João 8 nos relata, querem apedrejar. Em ambos Jesus confronta intenções erradas. Meu irmão, minha irmã. Quem segura a pedra ainda não entendeu a cruz. Porque na cruz, Jesus deixa cair todas as pedras. Meu querido, minha querida. Quando o acusador aponta o dedo, Jesus se inclina e escreve no chão. Porque quem conhece a própria história, aprende, meu querido, minha querida, a tratar o outro com misericórdia. Meu irmão, minha irmã. Por isso que quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Meu querido, minha querida. O que quer dizer isso? Como não amar Jesus, o príncipe da paz? O Deus vivo. E por isso ele é odiado em a maioria das nações, em situações de governos ditadores. Meu querido, minha querida, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus não absorve o pecado, mas expõe a hipocrisia. Expõe a hipocrisia. O maior perigo da fé é quando ela vira arma moral contra o outro. Deus não legitima a violência religiosa. Meu querido, minha querida. E assim, meu irmão, minha irmã. E assim, meu querido, minha querida. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E o que quer dizer isso, meu irmão, minha irmã? O que isso quer dizer, meu irmão? Essa frase não relativiza o pecado. Ela retira o direito humano de condenar. Jesus está dizendo, vocês querem justiça sem misericórdia. Mas todos vocês precisam da mesma graça. Quando Jesus diz isso, ele silencia o acusador. Ele protege a dignidade humana. Ele expõe a hipocrisia. E ele abre espaço para arrependimento, meu irmão, minha irmã. Porque essas palavras nos constrangem tanto. Por que essas palavras nos constrangem tanto? Porque ela nos tira do lugar confortável de juízo. E mais fácil, aponta o erro do outro, do que confessar o nosso. Condenar do que amar. Jesus quebra essa lógica, meu querido, minha querida. Como não amar Jesus, o príncipe da paz, o Deus vivo? Meu irmão, aqui está o paradoxo. Quem ama, controle e odeia Jesus. Quem vive de acusação odeia Jesus. Quem governa pelo medo odeia Jesus. Porque Jesus liberta a consciência. Nosso Senhor Jesus Cristo desarma ódio, dissolve culpa, quebra sistema de opressão. Onde Jesus entra, o medo perde força. Meu irmão, minha irmã. Porque Jesus é odiado em regimes ditadores. Não é só questão religiosa, é espiritual e política. Jesus ensina: ninguém é propriedade do Estado. Ninguém é descartável. Ninguém pode ser silenciado pela força. Toda consciência responde primeiro a Deus. E isso é ameaça direta a governos baseados em controles absolutos. Propaganda, medo, culto ao poder. Ditaduras tolerantes, religiosas, rituais. Não toleram Jesus vivo. O problema não é a fé, é a liberdade. Regimes opressores até permitem templos, ritos, cerimônias, mas perseguem consciência livre, verdade, amor ao inimigo, dignidade humana, meu querido. Jesus ensina: a verdade vos libertará. E liberdade assusta tiranos, meu irmão, minha irmã. Jesus não apedreja. Jesus não manda apedrejar. Jesus não autoriza tribunal popular. Ele diz: nem eu te condeno. Quem governa pelo medo não pode aceitar isso. Meu querido, minha querida. Jesus não é odiado porque é fraco. Jesus é odiado porque liberta. Liberta. E todo sistema que vive de controle odeia a liberdade que vem de Deus, o Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã. Meu querido, minha querida, quem segura a pedra ainda não entendeu a cruz. Quem ama Jesus aprende a largar a pedra, abraçar a verdade e viver na liberdade do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã. Samaria ontem, Samaria hoje. Meu querido, minha querida, tias, tios, primos, prima. Você, meu irmão, online presencial. Minha amiga, meu amigo. Diácono, diaconisa, pastores, pastoras. Samaria ontem e a mulher de Samaria hoje. Meu irmão, minha irmã, online presencial. Quando o ser humano mistura tudo e perde Jesus. Em João 4, Jesus não encontra apenas uma mulher ferida. Jesus encontra ali Jesus encontra não somente uma mulher ferida. Jesus encontra um sistema inteiro, um povo marcado por misturas espirituais, por confusão de altar, por religiões com cara de fé, mas com conteúdo de engano. Conteúdo de engano. Samaria era o retrato de uma terra onde os adoradores não tinham mais centro, não tinham mais pureza, não tinham mais temor. Samaria era o lugar onde um pouco de Deus era usado como tempero em cima de outros deuses, outras crenças, outros pactos, outras práticas. E esse é o ponto mais delicado, meu irmão, minha irmã. Esse é o ponto mais delicado quando o ser humano mantém linguagem de Deus, mas não mantém a obediência a Deus. Quando o ser humano mantém culto, mas perde o altar. Quando o ser humano mantém a Bíblia na estante, mas entrega o coração a promessas alternativas. Quando o ser humano quer resultado sem arrependimento, quer alívio sem rendição, quer cura sem cruz, quer consolo sem santidade, quer espiritualidade sem Jesus, o príncipe da paz. Mas o que Samaria revela, meu irmão, minha irmã? O que Samaria revela? Samaria tinha história de mistura. A Bíblia mostra que em muitos períodos aquela região
carregou sinais de sincretismo, isto é, gente querendo servir a Deus e ao mesmo tempo servindo a outros caminhos, outros altares, outros poderes malignos espirituais das trevas. E isso sempre foi o padrão do inimigo. Não é só tirar Deus, é misturar Deus com outras coisas até Deus virar uma peça do sistema. Meu irmão, minha irmã, o inimigo não precisa muitas vezes convencer alguém a negar Deus. O inimigo, Satanás, o príncipe dos demônios, consegue algo mais sutil: convencer alguém a não depender de Deus, a não obedecer a Deus, a não se render a Deus, e ainda assim continuar dizendo: eu creio. Samaria também tinha debate religioso, neste monte ou em Jerusalém, e Jesus corta o orgulho e o teatro. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Meu irmão, minha irmã, aqui está a lâmpada, meu querido, minha querida, está a lâmina. Verdade não é opinião, verdade tem nome: Jesus, o Cristo. Verdade tem caminho, a palavra de Deus. Verdade tem governo, o Espírito Santo, conduzindo ao arrependimento e à vida. Os deuses de ontem e os deuses de hoje que nós vemos, meu querido, minha querida. Naquele tempo de Samaria, aquele povo havia ídolos visíveis, estátuas, altares, símbolos, templos rituais. O ser humano olhava e sabia: isso é um Deus. Hoje, muitos ídolos ficaram modernos, viraram métodos, viraram técnicas, viraram terapias, viraram energias, viraram frequência, viraram universo, viraram força interior, viraram cartas, viraram mapas, viraram pêndulos, viraram ritos, que parecem inofensivos porque são vendidos como alta ajuda. E aqui está, meu irmão, minha irmã, o que nós temos: tarô, cartomante, cartas, consultas espirituais, rituais, promessas de revelação, promessas de cura, promessas de direcionamento. Tudo isso é perigoso porque um motivo substitui a voz do Espírito Santo por uma voz paralela. Meu irmão, minha irmã, uma voz paralela. Troca o senhorio de Jesus, o Cristo, por guias, por sinais, por cartas, por energias e por técnicas. O inimigo, Satanás, o príncipe desse mundo macabro, organizado e tenebroso. O inimigo ama isso porque dá sensação de controle. Agora eu sei o que vai acontecer. Dá sensação de poder. Agora eu tenho uma chave. Dá sensação de consolo rápido. Agora a dor vai passar sem eu encarar minha raiz. Meu irmão, minha irmã, sem encarar minha raiz. Mas no fundo é cativeiro. O fundo é morte. O fundo é cativeiro. Meu querido, existe um engano, meu irmão, minha irmã. Mistura moderna, ciência mais religião. Existe esse engano muito contemporâneo. Científica. Gente pegando linguagem cientificamente, cérebro, trauma, energia, frequência, subconsciência, padrões, e misturando com religião para vender falsas promessas, vender promessas espirituais sem cruz, sem arrependimento, sem mudança de comportamento, sem confissão, sem renúncia, sem Jesus o Cristo. Atenção, meu irmão, minha irmã. Ciência séria, psicológica séria, medicina séria, terapia séria podem ser ferramentas úteis. E muitos profissionais fazem o bem com a responsabilidade. O problema não é cuidar da mente, o problema é quando alguém usa a ciência como embalagem para a idolatria, cura espiritual paralela, atalhos místicos, salvação sem salvador. Quando a dor aperta, meu querido, minha querida, meu irmão lá é presencial. Quando a dor aperta, quando o vazio aumenta, quando o medo domina, quando a culpa grita, o ser humano quer alívio. E aí surgem vendedores de alívio. Vendedores de alívio. Meu irmão, minha irmã, muita gente não está buscando Deus. Muita gente está buscando apenas uma solução. E quem busca só solução vira presa fácil, minha querida, meu querido. Porque o inimigo, Satanás, oferece resultado, mas cobra a alma. Porque o padrão do inimigo, promessa sem verdade. O inimigo nunca oferece liberdade real. O inimigo oferece um alívio que vira dependência, um conhecimento que vira orgulho, uma cura que vira prisão. O inimigo oferece, Satanás, o príncipe do demônio, uma resposta que vira ansiedade. Ele oferece uma revelação que vira vício espiritual. Por quê? Porque só Deus cura sem escravizar. Só Jesus liberta sem cobrar idolatria. Só o Espírito Santo consola sem mentir. E tem mais. Muitos cristãos caem, não porque querem o mal, mas porque estão cansados, feridos, desesperados, confusos, com traumas antigos, e ninguém caminhou com essa pessoa em discipulado verdadeiro, em oração, em acompanhamento, em palavra. Então essas pessoas, meu irmão, procuram uma mão e encontram um método, procuram um abraço e encontram uma promessa. Essas pessoas procuram uma igreja que cuida, meu querido, minha querida, e encontram uma promessa. Procuram uma igreja que cuida e encontram um ritual. E o inimigo aplaude porque o inimigo só precisa afastar a pessoa da dependência do Espírito Santo. Porque ali nós vimos Jesus no poço. O confronto é com amor, mas é confronto. Jesus fala com a mulher, Jesus honra a mulher, Jesus escuta, Jesus revela, Jesus cura por dentro. Mas Jesus também confronta. Jesus não valida a frustração espiritual e confusão espiritual. Jesus não romantiza pecado. Jesus não chama mistura de crescimento. Jesus chama pelo nome: vai, chama o teu marido. Porque Deus cura indo na raiz. Deus cura com verdade, Deus cura com luz, Deus cura com arrependimento. E aí vem a grande chave para o que nós estamos meditando. Para a sua vida, para a minha, para a nossa vida. A mulher tentou trazer o debate religioso. Onde adorar? Mas Jesus levou para o centro, em espírito e em verdade. Hoje também acontece. As pessoas tentam discutir método, escola, técnicas, linhas terapêuticas, filosofia, sociologia. E Jesus chama para o encontro. Jesus é a água viva. Meu irmão, minha irmã. Hoje, meu querido, minha querida, existem muitos postos modernos. Tarô e cartas como resposta. Cartomante como direção. Técnicas espirituais como cura. Gurus como autoridade. Misticismo disfarçado de terapia. Mistura disfarçada de maturidade.
E Jesus continua dizendo: quem beber desta água tornará a ter sede. Quem beber desta água tornará a ter sede. Ou seja, todo atalho que não passa por Jesus vai exigir mais um atalho amanhã. Todo método que toma o lugar do Espírito Santo vira vício. Toda revelação sem Bíblia vira manipulação. E Jesus continua oferecendo. A água que Jesus der fará no interior uma fonte. Fonte não é gole, fonte é vida. Fonte não é consulta, fonte é comunhão. Fonte não é ritual, fonte é relacionamento com Deus. Guiado pelo Espírito Santo. Firmado na palavra, rendido a Jesus. Meu irmão, minha irmã. O problema não é só as pessoas lá fora. A advertência mais forte é para dentro. Cristãos também podem cair na tentação de achar que Deus é exclusivamente nosso e que nós podemos julgar todo mundo, enquanto, silenciosamente, nós mesmos vamos aceitando misturas pequenas. Misturas pequenas viram portas grandes. E aqui está, meu irmão, minha irmã. O inimigo usa a dor e a carência para vender promessa. Mas a boa nova, mas Jesus usa a verdade e o amor para gerar liberdade. Tarô não salva, carta não curam, cartomantes não redime, técnicas não perdoam pecado, métodos nenhum derramam sangue na cruz. Só Jesus tem cruz, só Jesus tem ressurreição, só Jesus tem autoridade sobre as trevas, só Jesus tem poder para dizer, vai e não peque mais. E ao mesmo tempo, meu irmão, dá força para você e eu, nós caminharmos. Irmãos e irmãs, Deus não chamou a igreja para ser clube de superioridade. Deus chamou a igreja para ser coluna da verdade, casa de cura. E Deus não chamou o povo de Deus para misturar altar com ídolos. Deus chamou o povo de Deus para adorar a Jesus com pureza. Se alguém está cansado, ferido, confuso ou com sede, Jesus não rejeita. Jesus chama. Mas Jesus chama para um lugar claro. Renúncia, arrependimento, mudança de comportamento, fé, obediência, dependência do Espírito Santo, verdade da palavra. Porque Deus não é um item de uma prateleira espiritual. Deus é Senhor. Jesus não é mais um caminho. Jesus é o caminho. Meu irmão, minha irmã. Amém? Amém. Vamos orar, meu querido, minha querida. E pedir ao Deus Espírito Santo. Vamos orar. Entre agora e pedir ao Deus Espírito Santo que nos liberte dessas técnicas de TEP, de tarô, dessas coisas que pertencem a Satanás, de religião com falsos terapeutas que te ensinam coisas que são uma mistura de religião, mas que te aprisiona no dinheiro que ele quer arrancar de você, assim como outras falsas seitas e falsas religiões. Que nos livre desse mal. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, faça uma oração pessoal e nós vamos entrar na nossa oração de 30 minutos, queridos, queridas. Então, irmãos e irmãs, chegamos a um momento santo, sério e profundo. Este não é um tempo de curiosidade espiritual. Este é um tempo que não é de técnicas. Este não é um tempo de atalhos. Este agora é um tempo de oração verdadeira, de arrependimento, consciência, de renúncia às misturas e de volta ao centro. De retorno à água viva, que é Jesus, o Cristo. Se você já buscou resposta em outros poços, se você já tentou aliviar dores com promessas vazias, se já misturou fé com métodos que não vêm de Deus, se você já confiou mais em técnicas do que na palavra, este é o momento de parar, este é o momento de se render. Este é o momento de beber da fonte certa. Então, vamos orar, não para sentir algo somente, mas para sermos transformados, termos arrependimento, mudança de comportamento e assim a nossa salvação. Amém? Senhor Deus, Pai, reconhecemos que diante de Ti, que muitas vezes buscamos soluções antes, Senhor, de buscar a Tua face. Reconhecemos que corremos atrás de respostas rápidas quando, ó Deus, o Senhor nos chama para relacionamento profundo. Deus Pai Todo-Poderoso, perdoa-nos por cada vez que misturamos fé com atalhos e chamamos isso de maturidade espiritual. Ó Senhor Jesus, o Cristo, o Deus encarnado, que se fez homem e viveu no meio de nós. Nós nos arrependemos por toda mistura espiritual, consciente ou inconsciente. Renunciamos agora, Senhor, toda prática, crença ou técnica que não tem origem da Tua santa e poderosa palavra e não glorifica o Teu nome. Nós renunciamos agora, Deus. Ó Deus Espírito Santo, nós declaramos que abandonamos os poços rachados, falsas promessas, falsas curas, falsas revelações, falsas seguranças. Não queremos mais, Senhor, beber de fontes que não saciam. Deus, Pai Todo-Poderoso, dá-nos discernimento, Senhor. Discernimento para reconhecer o que vem do Senhor e o que vem do inimigo, disfarçado de luz. E que o Espírito Santo nos conduza em toda a verdade e nos livre do engano sutil. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo e de tudo do inexistente. Senhor, quebra em nós, Senhor, todo orgulho religioso que nos faz achar que Te possuímos, quando na verdade somos nós que pertencemos a Ti. Livra-nos, Senhor, da arrogância espiritual. Ensina-nos a viver em humildade. Ó Jesus Cristo, quebra toda cadeia de dependência espiritual criada por práticas que não veem o Senhor. Que toda escravidão espiritual seja rompida agora pelo poder do Teu nome, Senhor. Senhor, entregamos a Ti o nosso corpo, alma, mente e espírito.
Declaramos que não queremos te usar como Senhor, como meio para alcançar algo, mas queremos te servir como Senhor absoluto. Deus Espírito Santo, traz-nos cura verdadeira, aquela que começa no coração, passa pela mente e alcança o corpo. Cura-nos da raiz da dor, não apenas dos sintomas, Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, livra-nos das mentiras modernas que misturam ciência com idolatria, fé com misticismo, Bíblia com superstição. Que sejamos firmes na verdade do Evangelho. Jesus, declaramos que não dependemos de cartas, mapas, energias, rituais ou métodos espirituais. Nossa dependência está somente em Ti e na direção do Espírito Santo. Deus Santo, conduz, Senhor. Conduz-nos a uma vida de santidade prática, diária e real. Ensina-nos a dizer não ao engano e sim à Tua vontade. Em nome de Jesus, quebramos toda aliança espiritual errada, feita consciente ou inconscientemente. Declaramos que pertencemos somente ao Senhor. Ó Pai Todo-Poderoso, purifica nossa adoração, que adoremos em espírito e em verdade, sem mistura, sem interesse e sem troca. Espírito Santo, queremos aprender a ouvir a Tua voz, a esperar a Tua direção e a obedecer, mesmo quando é difícil. Jesus, remova o medo que nos leva a buscar controles espirituais. Ensina-nos a confiar, mesmo quando não entendemos o caminho. Pai, livra-nos do amor ao poder, ao controle e ao dinheiro. Que nada governe o nosso coração além de Ti. Renova nossa mente pela Tua palavra. Assim, Senhor, que pensemos como o Senhor pensa e rejeitemos todo pensamento que não vem de Ti. Deus Pai Todo-Poderoso, desperta em nós fome e sede pela Tua palavra. E que a Bíblia Sagrada volte a ser o nosso principal alimento espiritual, Senhor. Dai-nos força para permanecer firme, mesmo quando o caminho é estreito e o mundo oferece atalho. Agora, Senhor, estamos aqui na Tua presença. Jesus, o Deus vivo, Deus que se fez carne e viveu no meio de nós. Nós declaramos que o Senhor és a única fonte de água viva. Bebemos de Ti hoje e escolhemos viver para o Senhor, todos os dias da nossa vida. E tudo em nós glorifique o Teu nome. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti com humildade e temor. Confessamos que muitas vezes buscamos resposta fora da Tua vontade. Então, Senhor, alinha o nosso coração à Tua verdade, purifica a nossa fé e estabelece novamente Jesus Cristo como o Senhor absoluto da nossa vida. Em nome de Cristo Jesus, renunciamos toda feitiçaria, magia negra, encantamentos, rituais ocultos e qualquer prática espiritual que não procede do Senhor. Declaramos que nada disso tem poder sobre nós, porque nós, como verdadeiro cristão, pertencemos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, renunciamos toda prática de reiki, toda prática maldita, de feitiçaria, imposição de mãos sem a Tua autoridade, manipulação de energia. Assim, ó Deus, nós, ó Pai, renunciamos toda manipulação de energia, renunciamos toda frequência e toda força espiritual que não vem do Espírito Santo. Declaramos que somente o Senhor cura e restaura. Ó Deus Espírito Santo, livra-nos de seitas, doutrinas distorcidas e falsos mestres que usam linguagem espirituais ou técnicas para enganar o próximo, para nos enganar. Que toda mentira seja exposta pela luz da Tua palavra, Senhor. Deus Pai, quebramos agora toda dependência emocional, espiritual e mental, de terapias que prometem cura, sem a verdadeira cura de Jesus. Alívio sem arrependimento e libertação sem cruz. Declaramos que nossa cura vem do Senhor. Jesus Cristo, livra-nos de sermos escravos de pessoas que usam a ciência, o conhecimento ou títulos acadêmicos para dominar, manipular e controlar a consciência. Que toda a sabedoria seja submetida à Tua vontade. Em nome do Senhor, quebramos toda aliança espiritual errada feita, consciente ou inconscientemente, Senhor, por palavras, rituais, consultas, pactos ou submissão indevida, porque nós pertencemos somente ao Senhor, o Deus vivo. Ó Deus Espírito Santo, revela toda mentira que entrou disfarçada de verdade, todo engano que se apresentou como cuidado e toda armadilha que parecia a solução. Abre nossos olhos espirituais, Senhor. Ó Senhor, quebra todo medo que nos leva a buscar proteção fora do Senhor. Repreendemos o espírito de medo, ansiedade e controle espiritual. Recebemos a paz que vem do Teu reino, da Trindade. Deus Pai, livra-nos de pessoas que usam emoções, dor e fragilidade para nos escravizar. Que nenhuma autoridade humana ocupe o lugar que pertence somente ao Senhor. Ó Deus, Jesus, o Cristo, purifica nossa fé de toda mistura, renova tudo que não vem do Teu reino, do Teu Evangelho. Queremos uma fé simples, obediente e centrada na Tua palavra. Senhor, renunciamos todo idólatra, Senhor, todo idólatra, moderna,
métodos, técnicas, líderes, sistemas, filosofias e prática que compete com o teu sonho e com o seu senhorio. Declaramos que só o Senhor é Deus. Deus Pai Todo-Poderoso. Que o Deus Espírito Santo cobre-nos nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Cobre-nos com a tua proteção. Guarda nossa mente, nosso coração e o nosso espírito contra toda influência espiritual, maligna, visível ou invisível. Deus, Criador de tudo e de todos, cura as feridas da alma que nos levaram a buscar atalhos espirituais. Restaura nossa identidade no teu Filho amado Jesus o Cristo. E nos ensina, Senhor, a esperar somente na tua presença. Jesus o Cristo, cremos e pedimos, livra-nos de depender excessivamente de homens e mulheres para a direção espiritual. Ensina-nos a ouvir a tua voz e a caminhar guiados pelo Espírito Santo. Senhor, submetemos hoje, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, todos os dias das nossas vidas, Senhor. Submetemos nossa mente, emoções e decisões à tua palavra. E que a Bíblia Sagrada seja nosso critério, o nosso filtro e nossa autoridade final. Deus Pai, quebra em nós todo orgulho intelectual que nos faz confiar mais na razão humana do que na tua revelação. Dai-nos um coração ensinável. Em nome de Jesus Cristo, declaramos libertação completa, Senhor. Uma libertação completa de toda a opressão espiritual, psicológica e emocional. Onde houver prisão, Senhor, estabelecemos liberdade pelo poder da cruz do teu Filho amado, Jesus o Cristo. Senhor, consagramos a Ti a nossa vida inteira. Consagramos a Ti os nossos pensamentos, decisões, relacionamentos e futuro. Não queremos dividir o nosso coração, Senhor, com nada que não venha do Teu reino. E assim pedimos ao Senhor, ó Deus, que Jesus, o Cristo, Deus vivo, o Verbo que se fez carne. Declaramos que o Senhor é o único Senhor, Salvador e Libertador. Rejeitamos toda feitiçaria, magia, mentira e escravidão espiritual. Vivemos para a glória do Senhor, o Deus Pai, guiado pelo Espírito Santo, hoje e sempre, Senhor. É o que nós queremos estarmos sempre, Senhor. Amém, amém, amém.